Olá, amados amigos e irmãos na fé e visitantes inscritos no canal. Que o Eterno nos abençoe grandemente. Esse é mais um vídeo para falar de uma pessoa muito conhecida no meio judaico, tanto pelos judeus ortodoxos como pelos judeus messiânicos e também no cristianismo, entre outras ramificações da fé cristã ou judaica. O rabino Judá ben Samuel, muito conhecido e famoso por suas profecias e até considerado profeta por alguns judeus. Não que eu considere profeta, mas esse vídeo era para falar dele. Quem é esse personagem? Para que estejam cientes de quem é e assim ganhem conhecimento sobre os fatos que já aconteceram, que ele profetizou e disse que ocorreria, referente à profecia dos 10 jubileus. Eu vou falar sobre os 10 jubileus, o que são, então saberemos quem foi e quem é esse rabino Judá ben Samuel, no que diz respeito à importância dele para os judeus e também para aqueles que estudam as profecias. Não que a palavra do Eterno, a interpretação das Sagradas Escrituras de forma profética estiveram com esse homem, mas que de uma outra forma, com margem de equívoco no sentido espiritual, não digo histórico, porque ele pode acertar e ter acertado coisas realmente que ocorreram historicamente, porque estão apontadas nas profecias, nas Sagradas Escrituras. Porém, o erro, o equívoco espiritual a que me refiro é quanto à vinda do Messias, ou era messiânica, conforme ele interpretou. Então, para compreendermos mais, vamos ver realmente quem foi e porquê dessas coisas sobre o rabino Judá ben Samuel, nascido em 1140 até 1217, rabino alemão do século XII. O respeito por esse rabino é que, de todas as profecias que ele fez, todas realmente se cumpriram. E o respeito se dá também porque uma delas seria a era messiânica, que iniciaria no ano de 2017. Então vamos ver o que significa os 10 jubileus e quais são as profecias que ele acertou. Para isso vamos entender, conforme o livro de Vaikra, ou Levítico, no capítulo 25, versículo 8 ao 13, para entendermos o que é jubileu e por que ele profetizou sobre 10 jubileus. Então está escrito assim no versículo 8 ao 13: Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Aqui temos o Eterno Criador falando sobre o ano de jubileu, o ano 50º, seguido do ano 49º, conforme lemos aqui. Para quem não viu ainda
o estudo da parábola da figueira, eu vou deixar na descrição o link desse estudo, onde eu falo também e cito essa passagem, explico com mais detalhes o ano de jubileu, o ano de alegria que o Eterno determinou para que o povo israelita vivesse em suas correspondentes épocas e datas. Então, entendendo que o ano de jubileu ele ocorre a cada 50 anos, temos que o rabino Judá ben Samuel profetizou que Jerusalém seria governada por 500 anos por outros povos. Seria disputada e governada num período de 500 anos até iniciar a era messiânica após isso, após os 500 anos. Então temos que, por volta de 1517, quando o Império Turco-Otomano tomou Jerusalém, se cumpriu uma das profecias do o rabino Judá ben Samuel, que disse que o Império Otomano iria conquistar Jerusalém por 8 jubileus. 8 períodos do ano de jubileu, que são 400 anos. Então temos, desde a tomada de Jerusalém pelo Império Turco Otomano em 1517 até 1917, quando a força britânica aliada do general Edmund Allenby, no Hanukkah de 17 de dezembro desse ano, reconquistou Jerusalém. E depois dessa data, a Liga das Nações conferiu à Turquia, Síria e Egito o mandato britânico, que incluiu a terra de Israel, então chamada Palestina, e Jerusalém para os britânicos. Então temos que, devido essa Liga das Nações ter conferido à Turquia, Síria e Egito, através desse mandato britânico, a terra de Jerusalém, daí então passou-se a chamar Palestina para esses países. Porém, sabemos que Jerusalém é o nome daquela cidade e não Palestina. Porém, para eles se chama Palestina devido a essa alteração que ocorreu. E o mundo, a mídia, tem usado essa palavra e as pessoas têm aprendido assim dessa forma, né? Porém, não é uma forma verdadeira, porque foi uma camuflagem para esconder realmente o verdadeiro nome da cidade e a quem ela pertence. Embora aquela terra fosse de ninguém desde os tempos antigos, desde quando o general Tito, no ano 70, entrou e destruiu a cidade, ela ficou sendo de várias pessoas, várias etnias, vários reinos de lá para cá. Ela realmente se tornou também terra de ninguém a partir do 9º jubileu, que iniciou exatamente em 1917, quando, devido à Liga das Nações e ao mandato britânico ter subordinado Israel às leis internacionais, aquela terra ficou também como terra de ninguém, devido a muitas nações terem privilégio dentro dela. Ou seja, era uma terra que não era pertencente a nenhum país ou nação, pois várias nações queriam ter proveito dela ou parte dela. E como também está no estudo da parábola da figueira, em 1967, em 17 de junho, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou toda a região novamente da Cisjordânia e reconquistou a cidade de Jerusalém, com controle total do Estado de Israel, o que não existiu desde o ano 70, quando o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém e a destruiu. Ou seja, então desde aquela época até 1967, Jerusalém não estava sob posse realmente de Israel, mas como terra de ninguém, à mercê de outros impérios e nações. Mas principalmente desde o conferido do mandato britânico, as leis internacionais
De fato, essa terra ficou como terra de ninguém, sem posse de governo específico ou império específico. Então temos que a profecia do Rabi Judá ben Samuel se cumpriu, conforme ele disse que o Império Turco-Otomano reinaria ou estaria em posse da terra de Jerusalém por 8 jubileus ou 400 anos. E realmente isso ocorreu. E no 9º ano jubileu, que foi o período de 1917 a 1967, na Guerra dos 6 Dias, eles tomaram a terra de Jerusalém de volta. E são exatamente 50 anos, como lemos no livro de Levítico, 9º jubileu. E qual seria o 10º jubileu que profetizou esse rabino, que estudou essas escrituras sagradas e a história? Será realmente ele um profeta do Criador? Ou um profeta realmente baseado nas escrituras, mas do mundo, do reino desse mundo? Então vamos entender isso mais a fundo. O 10º jubileu trata-se de 1967 a 2017, que também datam de 50 anos, desde a posse de Jerusalém pelos judeus. Aí temos mais um jubileu se cumprindo neste ano de 2017. E o que profetizou Judá ben Samuel, que Jerusalém estaria sob o controle de Israel durante o 10º jubileu. E de fato, isso ocorreu. Jerusalém, e nos últimos governos chefiados por Benjamin Netanyahu, tem aí tido o controle de Jerusalém até agora. E será que perderá esse controle? Então o que eu quero chamar a atenção é que esse rabino, Judá ben Samuel, ele foi bem conceituado no mundo, no judaísmo. Não quer dizer que ele tenha profetizado através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, mas usou da palavra. E como sabemos, o inimigo também conhece a palavra e também pode preparar coisas realmente convincentes para que desviem a fé das pessoas da verdadeira interpretação ou revelação das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque terminando os 10 jubileus, como bem profetizou o rabino Judá ben Samuel, porque de fato ocorreu e ocorreram os jubileus, porque é palavra profética, embora o inimigo também conheça, Judá ben Samuel disse que no término do 10º jubileu iniciaria a era messiânica, a vinda do Messias judeu, esperado pelo povo judeu. Porém nós já sabemos que o Messias judeu, ele já veio, morreu e ressuscitou em um corpo físico glorificado e imortal. É esse o Messias que eles estão esperando? O nosso, que voltará? Não é esse que eles estão esperando, embora ele seja o verdadeiro Messias de Israel. Ou seja, essa era messiânica que ele aposta que inicie agora, no fim deste 10º jubileu, contando desde o primeiro jubileu dessa profecia ou dessas profecias do Judá, temos que realmente virá alguém para supostamente reinar sobre Jerusalém e Israel, o qual muitos podem até receber como Messias, mas de ungido ou Mashiach ele não terá nada. Sabemos pelas profecias de Daniel capítulo 9, Daniel, e também que profetizou Yahushua HaMashiach, o verdadeiro ungido, que quando vistes a abominação que falou o profeta Daniel no lugar santo, lá em Jerusalém, sabemos que no lugar santo já existe
uma profanação que é a Mesquita de Omar, o templo muçulmano, faltando alguém se assentar lá e se declarar acima de todo Elohim. Porém, isso não acontece porque Jerusalém está sob posse de Israel. Estão entendendo? A briga dos muçulmanos por aquela terra, porque agora está em posse de Israel. Estou entendendo como a abominação entrará lá? Então realmente terá que ter algum tratado. Então saibam que não foi a vinda do Messias, nosso Salvador, que Judá ben Samuel profetizou. Senão ele teria que já voltar agora no final de 2017 ou 2018. Mas não é a vinda dele agora, mas a vinda de um falso Messias que poderá ocorrer. Será que Judá ben Samuel acertaria os 10 jubileus que ele profetizou conforme ocorreram na história e erraria essa última profecia dele sobre a era messiânica? Pode ser que sim, mas se realmente de fato ocorrer, não será a era messiânica, mas a era da besta, que durará 3 anos e meio, com grande perseguição em Jerusalém, em Israel, e todo mundo sofrerá com isso. Então concluo por aqui este vídeo para saberem realmente estarem aí mais informados sobre Judá ben Samuel. E compartilhem esse vídeo para aqueles que ainda não conhecem sobre essas profecias ou nunca ouviram falar. Sei que muitos já conhecem, então esse realmente é um vídeo para aqueles que não sabiam disso, para que saibam, estejam mais preparados para de fato o que ocorrerá, para que não digam: ah, ele acertou as profecias, está certo, o Messias veio. Por quê? Porque não será o Messias. O Messias já veio, morreu e ressuscitou, porém eles o negaram. Ele voltará sim, de fato, como filho de Davi, herdeiro ao trono de Davi, em Israel, mais precisamente em Jerusalém. Mas quando ele vier, ele virá do céu com poder e grande glória, e não surgirá aqui na terra como um homem andando, porque ele mesmo disse: quando disseres o Messias está ali dentro da casa ou no deserto, não saiais para procurá-lo, porque muitos virão dizendo que é o Messias, enganarão a muitos. E finaliza dizendo: se não fosse assim, eu não teria dito. E é verdade essas palavras. Então estejam afiados, porque precisaremos estar afiados, porque usarão também das Sagradas Escrituras para enganar a muitos. Então que o Eterno abençoe a todos e até o próximo vídeo. A paz seja convosco.